Olá! Bem, hoje nós vamos dar duas coisas novas. Bom, nós na aula passada de Físico-Química nós demos energia e sistemas físicos. Hoje nós vamos dar fontes de energia não renovável e renovável. E vamos dar a temperatura e calor, ok? Deixa-me só fazer uma coisa. Ok, primeiro vamos começar com fontes de energia não renovável e renovável. Para já, nós já demos na aula passada o que era uma fonte de energia. Mas, se tu não viste a aula passada, é basicamente quem fornece a energia, ou seja, quem faz a energia. Então, fontes de energia podem ser renováveis ou não renováveis. Por exemplo, renováveis são fontes de energia que se renovam continuamente na natureza, não se esgotando em virtude na sua utilização. Já fontes não renováveis são fontes de energia que não se renovam na natureza em tempo útil, sendo provável o seu esgotamento, em virtude na sua localização. Agora se nós formos sinceros, a energia renovável é bem melhor. Mas, é assim, os fontes de energia não renováveis e renováveis têm as suas vantagens e desvantagens. Calma que já vamos estar lá daqui a bocadinho, ok? Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens das energias não renováveis e renováveis. Falta pouco. Mas primeiro vamos dar aqui alguns exemplos de algumas energias renováveis e não renováveis. O movimento das águas nos rios é renovável ou não renovável? É renovável. O vento é renovável. A biomassa também é renovável. O sol é renovável. Isso são coisas feitas pela natureza. Já o petróleo bruto, o urânio, o gás natural, o carvão são da natureza, mas não são renováveis. Ou seja, uh, esperem, desculpem, buguei. Ou seja, esgotam-se. Esgotam-se, ou seja, o petróleo bruto esgota-se, o gás natural esgota-se, o carvão esgota-se. Vocês têm de ver, por exemplo, o movimento das águas dos rios. Não se esgota, é uma coisa da natureza. É assim, as coisas não renováveis também são da natureza, mas enfim. Vocês perceberam, acho eu. Nas energias renováveis, agora vamos falar das vantagens e desvantagens de cada um. Eu disse que íamos chegar lá, já chegamos. Bom, nas energias renováveis, para além de ter desvantagens, continua a ser melhor do que as energias não renováveis. Bom, as vantagens é que não é poluente e não se esgota, é inesgotável. Já as desvantagens das energias renováveis é o elevado custo económico e os fatores climatéricos. Agora vamos passar para as energias não renováveis. As vantagens é baixo custo económico e estão sempre disponíveis. Já as desvantagens são poluentes e esgota-se, ok? Agora vamos falar aqui de alguns tipos de energia. Vamos falar aqui de alguns tipos de fonte de energia. Vamos falar, então, a energia geotérmica. Depois existe a energia da biomassa, a energia eólica, que é o vento, a energia solar, que vocês veem aqueles painéis solares. A energia é assim que se faz a energia solar, com aqueles painéis. E a energia eólica, aquelas turbinas, aquelas coisas. Estas coisas. Não sei se vamos mostrar. É muito pequena a imagem. Aqui. Ups. Enfim, também existe a energia nuclear, que é do urânio, a energia hídrica, o movimento das águas e a pior energia, pelo menos na minha opinião, a energia fóssil. Porquê? Porque era uma central termoelétrica, ou seja, é daquelas fábricas que deitam fumo poluente. Portanto, o que é que isso significa? É não renovável porque é poluente, ok? Agora, nós vamos falar o consumo das fontes de energia em Portugal, ou seja,
22% é do petróleo, 10% é do carvão. Acho que vocês não precisam de saber isso, não é muito importante. Agora, nós vamos saber. ah, vejamos alguns exemplos de fontes de energia renováveis. O sol é a eletricidade, painel. O calor são os resíduos orgânicos. O calor na terra é a eletricidade. E vento, movimento, moinho ou aerogerador, queria dizer. Aerogerador. Bom, agora vocês vão ter de fazer. Foi rápido? Foi rápido. Mas enfim, já agora quero-vos mostrar esta tabela antes de vos mostrar os exercícios que vocês têm de saber. Portanto, está aqui a região em fonte de energia manifestação de energia. Eu não vou estar a explicar porque temos mais de fazer, eu não quero perder tempo. Tirem só screenshot. Também queria-vos mostrar isto que vocês precisam de saber, que é o consumo de fontes de energia renovável e não renovável em Portugal. Ou seja, vamos dizer que isto é 80%. 80% de fontes de energia é utilizado fontes de energia não renováveis, infelizmente. E só 20% é que é energia renovável utilizada. Agora vocês vão fazer estes exercícios da página 203. Agora vamos falar de outra coisa chamada temperatura e calor. Que raios é isso? Vocês já devem saber. Mas pronto. Então é assim. A temperatura é uma grandeza física que está associada à agitação de corpúsculos sob microscópios. Ok? A unidade de temperatura usada no cotidiano é o grau Celsius. Ok? Então, o calor. Então, vamos lá. O calor e a temperatura são grandezas diferentes. Ok? Portanto, a temperatura é uma propriedade do próprio corpo que mede-se em graus Celsius. E todos os corpos têm uma determinada temperatura, ok? Já o calor é uma energia transferida entre corpos e não se mede em graus Celsius, mede-se em joules. Joules, ok? E a energia em trânsito termina quando os corpos atingem a mesma temperatura e equilíbrio térmico. Agora eu quero-vos mostrar uma coisa, que isto vai ser mesmo mostrado em imagem. Então, basicamente, vocês estão a ver isto. A colher, isto é a colher em... Foquem-se nesta colher e na temperatura desta chávena. Isto é a colher na temperatura ambiente. Ou seja, eu ainda não molhou a colher. Mas se eu molhar a colher, fica bebida quente. Mas, uau, não sabia disso. Bom, então... o que é que tu estás a dar neste momento? Tu estás a dar a transferência de calor de bebida para a colher. Ou seja, estás a dar... estás a pôr a colher que provavelmente como é ferro é fria, estás a dar a colher, a pôr a colher fria numa coisa quente. O que é que isso significa? Significa que tu estás a transferir uma temperatura para outra. E isto chama-se de equilíbrio térmico, ok? Porque quando tu pões uma coisa fria numa coisa quente, as duas coisas ficam à mesma temperatura. Ficam numa temperatura quente, ok? Já aqui, que em vez de ser quente, o café é frio. Se tu pôres uma colher fria numa bebida fria, o termómetro fica mais pequeno, ou seja, fica à mesma temperatura e a colher fica mais fria. Não sei se vocês já notaram nisso. Não sei se vocês pararam, mas se tu tocares aqui, pode estar numa temperatura fria, porque é uma mesa. Eu sei que estou a dizer coisas óbvias, mas isto vocês têm de saber, ok? Mas se a tua mão estiver quente, a tua mão fica... vais reparar um fresquinho quando tu tocas a mesa. A tua mão fica à temperatura da mesa. Faz lá isso em casa, amiguinho. É um tipo... Pronto, e agora, infelizmente, hoje vou ter de mandar 2 TPCs, que é, como eu já disse, a página 203, que é das energias renováveis e não renováveis, e agora a página 207, que é falar sobre a temperatura e o calor, e o equilíbrio térmico.
Então, espero que vocês tenham gostado, mesmo nos 10 minutos. Tenham aprendido, e se não aprenderam, vejam o vídeo outra vez, porque eu juro que dei tudo o que é para dar. Enfim, boa sorte para fazer os trabalhos de casa. Espero que vocês façam e tenham tempo para fazer. Adeus.